ainda falar sobre consumidor, sobre essa questão de preços e tudo mais, eu tô falando com ele. Elton René já está aqui, porque Blitz do Consumidor tá no ar no Manhã da Gente. Bom dia, seja bem-vindo aqui. Mais uma vez eu já gostaria de falar sobre uma coisa que você foi fazer, que deixou todo mundo curioso. Eu vou dizer aí o pessoal de casa, porque recentemente nós tivemos a Multifeira, né? Brasil Mostra Brasil, que foi realizada aqui em João Pessoa. E eu sei que você conversou ali com alguns consumidores, sobre algumas pessoas, sobre algumas expressões do Código de Consumidor. E eu sei que foi até um pouco engraçado. Vamos conferir como é esse vídeo para a gente daqui a pouquinho explicar para vocês essa temática. Vamos ver. Vamos ver. Nós viemos perguntar aos consumidores aqui se eles conhecem ou não algumas expressões que o Código de Defesa do Consumidor explicita em seus artigos. Então, vamos perguntar aos consumidores nessa feira o que eles sabem sobre determinadas expressões. Vamos conferir? E aí, Orlando, você sabe o que significa a expressão desistência vazia? Desistência vazia, agora você me pegou. Falar de sangue eu falo à vontade, agora desistência vazia, não vou saber informar isso a você não, infelizmente. Você acha que a desistência vazia é o contrário de alguma coisa cheia? Pode ser que seja ou não. É porque pode ser uma pegadinha, né? Aí a desistência vazia pode ser relacionada a alguma coisa que você tentou, ficou invasivo e você não conseguiu solucionar, ou não. Vamos saber. Vamos rodar. Você sabe o que significa vício oculto? Vício oculto? Não. Não sei, mas, Quer nem arriscar? mas já escutei falar. Já escutou falar? Já. Alguma coisa oculta tem que ter, né? No meio. Mas vício oculto, não. Só o vício aparente que você entende ou você não consegue compreender o que seja uma coisa oculta? Não, oculto alguma coisa é, mas que eu saiba o que significa. Coisa escondida. Não, alguma coisa escondida, é. E bem escondida, viu? Tem que ter bem feito também, né? Vamos rodar. Senhor Luiz, o senhor sabe o que significa a palavra decadência? Decadência é uma palavra muito usada pelas pessoas que atrás, que não consegue enxergar lá na frente. É uma pessoa decadente. Mas a decadência no CDC, o senhor sabe o que significa? Não. Não é um comerciante, ele fez aquele arrodeio todo, fazia decadência e tudo bem. Decadência no código você não sabe? Não, no código eu não sei. Nem na idade? Na minha idade, na minha barriga eu sei. Tá valendo. Roda! Lourenço Júnior, o senhor sabe o que significa a palavra astreintes? Astreintes. Astreintes. Não. Não quer nem arriscar? Alguma coisa com astros? Vamos rodar. Hillary, você sabe o que significa a palavra publicidade enganosa e abusiva? Não. Você não quer nem arriscar? Não. Você como sereia, você é uma sereia de verdade ou é só publicidade enganosa? De verdade. De verdade? Ou seria uma publicidade abusiva? Abusiva. Ah, que bom que ela sabe que é abusiva, né? Pronto, Sabrina, nós fizemos as perguntas, né? Que tinha de consumidor e de expositor. Quem não sabia das expressões técnicas que estão dispostas no CDC, não está no gibi. Então vamos responder essas perguntas, essas expressões, o que significam aí nos nossos estúdios. Então, segue daí, Xuxa do Sertão. Adorei. Tinha que soltar aí o Xuxa do Sertão, né? Elton, é o seguinte, eu já senti ali que realmente ninguém sabia o que significava algumas siglas e que tem dentro do Código do Nosso Consumidor e que aí a gente fica assim, é preciso saber cada característica dessa, cada simbologia ou de uma forma geral, essas expressões, porque tá no nosso dia a dia, né? Então vamos começar. O que é que você tem aí para me dizer a respeito do que você foi fazer lá na feira, das expressões que você utilizou e, de certa forma, responder aqui com a gente? Sabrina, é o seguinte, a nossa ideia foi exatamente mostrar ao público em geral que existem expressões técnicas, né? Existem, sim, termos técnicos no código que o consumidor leigo, a pessoa que não é operadora do direito, não vai saber naturalmente se utilizar. Mas ele, na sua percepção, na sua vivência, ele sabe onde aplicar determinado direito, pelo menos na sua reclamação. Por exemplo, quando eu falei desistência vazia... Sim, né? O que é que significa? Pois é, a desistência vazia é um instituto que tem no Código de Defesa do Consumidor, que
que está previsto no artigo 49, aquele prazo dos 7 dias que você compra fora do estabelecimento comercial, que pode ser numa feira, que pode ser pela internet. Não tem aquele prazo que a gente já fala, cansou de falar aqui, artigo 49, você tem um prazo para desistir daquela compra em 7 dias. Agora, por que ela diz desistência vazia? Porque não há necessidade de justificativa. Não é porque o produto ele está quebrado ou ele está danificado de alguma forma. Não, você simplesmente não se agradou do produto. Eu não preciso especificar o motivo. Não precisa se justificar. Você, olha, eu quero exercer o meu direito. É desistência vazia. Não precisa de ter algo. É interessante, mas é técnico, mas é algo que tem todo um sentido, né? Para que seja aplicado dentro do Código de Defesa do Consumidor. Muitos consumidores não sabem da expressão, da palavra desistência vazia, mas sabem que hoje já existe um prazo, que é dos 7 dias, que está previsto no artigo 49, e que você pode desistir da compra quando você adquire, seja em sites ou seja em locais como, por exemplo, a Feira Brasil Mostra Brasil. Você tem esse prazo reflexivo de 7 dias para desistir. Fazer a troca e desistir ali. Desistir. Quer desistir? Não, quero meu dinheiro de volta. Gostei. Boa informação. Inclusive, você aí de casa, se tiver alguma dúvida, pode aproveitar esse momento que o Elton René está aqui na Blitz do Consumidor. Tá esse WhatsApp aqui está aparecendo na nossa telinha para você mandar mensagem de áudio ou de texto e tirar a sua dúvida sobre qualquer questão aí do direito do consumidor. Aproveita esse momento aí. Vamos embora. E aí, falando dessas siglas, que mais outras siglas é importante o consumidor saber na hora de efetivar uma compra? Vício oculto. Eu perguntei a uma moça, vício oculto é coisa escondida, mas ela não sabia nem para onde ir. Vício oculto é o que não aparenta, o que não mostra para o consumidor. E isso tem uma aplicação prática, vou dizer. Quando você adquire um sofá, por exemplo, e esse sofá ele tem um prazo de garantia, né? A contagem do prazo da garantia, por exemplo, em produtos que não têm a garantia contratual, é de 90 dias para bens duráveis. Por exemplo, um sofá que você compra não tem aquela garantia contratual que pode chegar até um ano, então tem a garantia de 90 dias de acordo com a lei, já é automático, garantia de 90 dias, beleza? Ok, mas aí você compra um sofá que ele fala assim, a lei ela diz, vícios aparentes, ou seja, é um rasgão que você consegue ver, é uma costura de um botão que de repente tá soltando, é o tecido que está esgaçando, mas se esse mesmo produto ele tiver um problema com o cupim, né? Vamos supor que a base dele é feita de madeira. Sim, de repente ali deu cupim. E você não tem condição de ver. Não. Ele é todo forrado, então o cupim... E vai aparecer com o tempo. Vai aparecer com o tempo. Então, quando a gente fala de vício oculto, veja, o prazo é apenas de 90 dias, como eu falei. Mas como é que você aplica esse prazo? Pronto, passei 6 meses, 8 meses, não percebi que o meu sofá, ele tinha cupim. Então, sim, um vício oculto. E quando é que vai começar a valer o prazo? No momento que eu tomar ciência. Agora você me traz uma questão que eu vi numa loja. Pronto. Uma pessoa perguntando e fiquei curiosa. Pois não. Ela comprou uma mesa bem extensa de madeira e os pés eram assim cruzados. Certo. Sendo que em menos de 3 meses a mesa suspendeu. Ela ficou oval, tipo oval assim. Mas eles não perceberam, acharam que era ela escorregando por conta do piso muito liso. Compraram um tapete para ver se dava sustentação, mas nada da mesa voltar à sua originalidade. Isso seria também um vício oculto? Não, seria aparente. Você está percebendo que ela está abrindo. Mas ele demorou a perceber. Ele demorou. Pode ser configurado um vício oculto nesses termos que você está falando. Mas aparente vai depender de pessoa para pessoa. Certo. Por isso que o código que ele fala no seu parágrafo, que é no momento que você notar. Porque o vício aparente está lá, qualquer pessoa vai identificar. Esse da mesa, veja que não era um vício também, né? Então, assim, posso avaliar por esse lado também. Porque a pessoa esgaçar, né? Isso. Eu já avaliaria que é um vício aparente, mas ele não, porque ele está vivendo ali, então é aquela percepção pessoal, como eu falei, o código também é muito a percepção do consumidor. Às vezes ele não conhece o termo técnico, né? Pode ser configurado um vício oculto sem nenhum problema. Muito bem. Inclusive, pessoal, vamos fazer perguntas aqui. Aproveita esse momento, o WhatsApp está aí na telinha. Vale salientar que a gente sempre coloca, quando tem muitas perguntas que aí dá um congestionamento, a gente seleciona algumas, mas não vamos deixar vocês sem respostas. Não, só e aí tem mais, tem a propaganda, tem a publicidade ali. Publicidade enganosa. Exatamente, né? Como é? Eu perguntei a menina lá que estava como sereia. E aí, você é uma publicidade enganosa ou uma publicidade abusiva? Ela falou, não, eu não sou publicidade, eu sou uma sereia. Né? E depois ela falou assim, não, eu sou uma publicidade abusiva. E ela, sem querer, ela disse, ela é uma publicidade abusiva. Por quê?
Claro que ela não tem intenção e tudo mais. Ali ela apenas está fazendo um adorno. Era apenas um adorno, Sim. mas poderíamos configurar uma publicidade abusiva dependendo da circunstância, né? Então, por que abusiva? Porque, diferente da publicidade enganosa, que a publicidade enganosa, o que é que ela quer atingir? Ela não cumpre aquilo que promete. É Sim. o preço de um celular que está diferente daquilo que foi anunciado, entendeu? Sim. É as qualidades daquele aparelho que está sendo vendido, que não está sendo realmente percebido naquele aparelho. O vício, a publicidade enganosa, ela não cumpre um papel de forma total ou parcial. Ela não cumpre aquilo que ela propaga, né? Que ela está ofertando. Beleza. A abusiva, ela já tem um diferencial. Qual é a abusiva? Ela mexe com os nossos medos, ela mexe com preconceito, ela mexe com crendice. A sereia faz parte de uma... De crendice uma popular, crendice popular, né? exato. Vou dar um exemplo aqui de publicidade abusiva. Não sei se vocês lembram, é do meu tempo, né? Eu acho que não é do seu tempo, não, porque você é muito jovem, né? Mas aquela garotinha que fazia propaganda de um chocolate famoso, que ela fazia como se fosse um pêndulo. Exato. É do meu tempo, É do viu? seu tempo? Hipnotizando o povo. Pois é. Quem é que estava ali? Você sabe que ali a agência, ela respondeu por publicidade abusiva. Porque quem é que estava ali? Era uma criança? Não. Ela estava querendo passar que ela era uma cigana. Você pode ver, ela estava com um turbante, verdade. ela improvisou um turbantezinho, ela botou uma tendazinha e ela fazia compre fulano, né? Seu filho merece. Até hoje eu sei dessa musicazinha. Ou seja, é o considerado pelo Código de Defesa do Consumidor uma publicidade abusiva, porque ela mexe com crendice, ela pode mexer com seus medos, com seus anseios. Então, a publicidade abusiva, ela existe no Código de Defesa do Consumidor, mas muitas vezes você não sabe identificar. Exatamente. Olha, inclusive tem uma pergunta aqui na tela. Vamos jogar aqui a pergunta na tela para poder o Elton responder. Pedir, inclusive, Elton, o microfone está dando só uma falhazinha. Vou pedir aqui, meu técnico lindo e maravilhoso, pode vir para a gente dar um jeitinho aqui no microfone para ficar melhor para o pessoal aí de casa. Bom dia, na desistência vazia, vamos lá, o WhatsApp. Podemos usar o produto e mesmo assim desistir nos 7 dias? Por exemplo, um sofá. Kika de Mangabeira, gostei. Na desistência vazia, se a gente pode usar o produto, né, ali, durante esses 7 dias, está usando e diz, não, eu não quero mais. É isso mesmo que acontece na desistência vazia. Olha, perfeito. A pergunta dela é perfeita. É exatamente. O prazo dos 7 dias é um prazo de reflexão. Isso. Então, assim, estamos falando de produtos que você... Às vezes não é exatamente o que eu quero. Exato. Então, por isso que o nome é desistência vazia. Você também não precisa se justificar. O produto não precisa, digamos assim, apresentar qualquer tipo de dano, defeito, vício. Você não gostou daquele produto. Veja, você ao adquirir aquele produto, para se aplicar a desistência vazia do prazo dos 7 dias, você não manipulou ele, você não comprou numa loja física, tá? Você adquiriu através de um site, por exemplo. Então você viu aquele produto numa foto, você viu numa imagem, então você não era aquilo quando chegou na sua casa, você usou, não gostei, eu acho que não atende às minhas expectativas. Acontece muito isso com produtos eletroeletrônicos que você importa. Sim. Então a qualidade daquele produto que é vendido, digamos, o propagado na televisão, não é aquilo ali que efetivamente vai chegar na mão do consumidor. Então, você pode desistir, a Kika está certa. Você pode utilizar os 7 dias e fazer a sua desistência vazia acontecer. Exatamente, isso é uma coisa que acontece muito com produtos de roupa e aí me dá essa curiosidade. Comprei uma roupa pela internet e ela chegou apertada demais. E aí, não deu certo. Como é que a gente vai utilizar aí uma situação como essa, né? Ficou apertada ali. Eu comprei e vi que era o meu tamanho, mas quando chegou num tamanho diferente. Se você adquiriu esse produto fora do estabelecimento comercial, aí você pode aplicar a desistência. Você pode desistir da compra do produto. Artigo 49, aplicação, não tem pra onde correr. Agora, se você adquiriu na loja, né, e se a vendedora informa para você, não, esse número dá certinho para você. Claro que ela deu informação equivocada para você. Então você vai chegar em casa, e você não pode provar aqui, porque existe essa situação também. Que você não pode provar na loja. Então, se você não pode provar na loja, a loja ela tem que dar um prazo para você experimentar na sua casa. Não tem esse negócio não. Experimentou na sua casa e de repente o produto não lhe cabe, ou o produto vai apresentar alguma avaria, você tem sim esse direito. Mesmo que a loja não dê esse prazo para você, mas é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sim, Olha aí, viu? Vamos colocar aqui no
no telão mais uma pergunta, mais uma participação. Bom dia, minha mãe tem o desconto mínimo do cartão consignado em um banco há 16 anos. O limite na época foi usado, foi quase 3 mil reais. Nestes 16 anos ela já pagou uns 35 mil reais, mas o banco diz que ela deve 17 mil reais ainda para quitar esta dívida. Meu Deus. O banco inicial era o Cruzeiro do Sul, mas em 2012 ele passou as dívidas para outro banco e assim cobram até hoje. Todo mês desconta 330 reais da conta cheque. Pode isso? O próprio banco diz que se o cliente não pagar o valor total da fatura e ficar no mínimo, o máximo é 72 meses, enfim. Que confusão nisso aí, né? Tudo certo, né? O banco simplesmente só falta colocar a arma na cabeça da consumidora, né? Exatamente. Ele simplesmente escravizou a consumidora dentro de uma situação. Limite, usar 3 mil reais, 16 anos ela já pagou 35 e ainda está devendo 17 mil. Que conta legal, né, rapaz? Meu Não Deus, fecha é um nunca, abuso né? muito grande isso. Claro. Agora, assim, a grande pergunta que eu faço não sei se foi um consumidor ou foi uma consumidora, mas para a mãe desse consumidor, dessa consumidora, por que é que não procurou seus direitos no Procon? No começo, né? E isso agora também pode procurar. Dá tempo ainda. Dá tempo, claro. Existe, olha, essa consumidora, ela pode estar inserida, Sabrina, no que a gente chama de super endividado. É o consumidor super endividado. Já falamos isso aqui no programa. A pessoa super endividada é a situação dessa consumidora. Se ela fez um empréstimo de 3 mil reais, é porque ela não tem muitas condições de ter um empréstimo. E hoje não é ela um tá empréstimo devendo... muito alto, claro, né? É um empréstimo que cabe naquele orçamento dela. Até porque o banco ele não vai entregar nada para você que não seja dentro da sua realidade. Isso. Mas ele sabe cobrar coisas fora da sua realidade. Então isso aí é fato. Então, quando se cobra, ela tem 3 mil reais, 16 anos, já pagou 35, ele deve 17, um negócio bom é ser banco, viu? Meu Deus. É bom, então escravizou essa consumidora. Ela pode sim, ela pode entrar com reclamação em qualquer Procon, dependendo de onde ela mora, por exemplo, se ela mora em Santa Rita, onde nosso Procon está, pode chegar lá sem nenhum problema, faz a reclamação e nós vamos chamar a empresa. Devemos lembrar que está havendo uma negociação a nível nacional, né? Do governo federal, que o consumidor deve aproveitar. Que é o Desenrola Brasil. Que é o Desenrola Brasil, exatamente. Isso aí é fantástico, isso é algo extremamente positivo, que os consumidores precisam e devem sim aproveitar essa oportunidade. E claro, ela pode entrar naquele programa de super endividado sem nenhum problema. Procure o Procon mais próximo, que com certeza você, além de tentar resolver esse problema, você pode até adentrar com danos morais, porque veja bem, tem algo errado aí. E tem que ser avaliado. Exato. A gente vai colocar outra pergunta daqui a pouquinho, mas ainda tem sobre o VT que a gente viu ali. Que eu não sei Astreintes. Astreintes. O que é isso? Me diz. E decadência? Decadência e prescrição. Vamos explicar. O astreintes, né? Como eu perguntei, tem alguma coisa a ver com astro? Não, tem. Parece. Parece. Então, não tem nada a ver com astro. O astreintes é aquela multa que, no caso, quando o consumidor ele adentra com a ação na justiça, por exemplo, e dentro do seu processo, o juiz, o magistrado, ele informa para as partes, principalmente para o fornecedor, no caso é para o fornecedor, que se ele não cumprir determinada obrigação imposta por ele, num período tal, num período estipulado por ele vai pagar uma multa diária, uma multa semanal, de tantos reais, ele pega e estabelece, inclusive, um patamar naquelas multas. Aquela multa, ela é chamada de astreintes. Então, olha aí. Quem sabe mais disso aí, com certeza, é um advogado, é uma pessoa, um operador de direito. Mas para o consumidor saber, aquela multa que o juiz aplica para aquele fornecedor que não está cumprindo aquela sua obrigação imposta no processo, seja durante ou pós o processo de conhecimento, é chamada de multa astreintes. E todo consumidor pode requerer sem nenhum problema através de um advogado habilitado. Muito bem. E a decadência é? A decadência e prescrição, né? Que a gente fala muito. A prescrição, por exemplo, ele é a perda do seu direito, da sua pretensão de entrar com uma ação, tá certo? Essa é a prescrição. E a decadência é a perda do próprio direito em si. Então, existe uma pequena diferença entre a prescrição e a decadência. A gente pode o prazo é diferente? São prazos diferentes. A prescrição, por exemplo, eu tenho no Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a pretensão que você tem de adentrar contra alguém que lhe causou algum dano, um dano material, um dano, enfim, moral,
algo nesse sentido pelo Código de Defesa do Consumidor, é de 5 anos. Certo. Então, é de pretensão, tá certo? E na decadência, não, já está estipulado por lei, aquele direito em si. Por exemplo, você adquire o produto, tem 90 dias a garantia legal. Passou dos 90 dias, você não tem mais esse direito. Esse direito passa a não mais existir, diferente da prescrição. É uma decadência. É uma decadência. É verdade. Caiu. Caiu, entendeu? exato. Gostei. A explicação é fácil, gostei. Tem mais pergunta no telão, viu? Olha, tá assim de perguntas. Pedir já ao pessoal de casa, desculpa aí se a gente não der tempo de colocar todo mundo, mas não se preocupa não, que a gente vai fazer um resumo aqui, um resumo das perguntas. Vamos lá. Vamos embora. Mais uma pergunta. Vamos chamar o telão. Estou cansada, pois todo dia recebo mensagens várias vezes ao dia de uma operadora de celular dizendo que foi liberado um cartão de crédito sem eu ter pedido. Eu também. Que presentão, hein? Eu também. Já está liberado o seu cartão. Está liberado, tá bom. Sempre, então libera, sempre deixa ir embora, vá-se embora pro cartão, não tem E problema. aí? Olha, existe um mecanismo, a própria Anatel cuida disso, né? Junto com as próprias empresas. Você coloca os fornecedores de vários segmentos, inclusive de telefonia, bancos, financeiros em geral, que é não perturbe. Você coloca assim, não perturbe. Coloca no Google, né? No nosso querido Google, não perturbe. Já é um site, ele é monitorado pelo Poder Público, pela Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e você registra os números de telefones que você não quer ser importunado. Acabou-se. Ele é um banco de dados, né? não passa de um banco de dados, onde quando o consumidor faz o registro dos números que não quer ser incomodado, as empresas não poderão ligar para aquele determinado número, sob pena de pagar alguma multa ou até mesmo ser processado pelo consumidor, porque o consumidor está se valendo de um mecanismo legal, né? Monitorado por uma ação governamental, e caso a empresa venha a descumprir aquela obrigação imposta por lei, ela pode ser penalizada, inclusive com danos morais. Então, tá lá, não perturbe, registra lá, você pode registrar, se não me engano, até 3 ou 4 números, sem nenhum problema. Coloca lá e vamos ver do que vai dar. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta aqui na tela, vamos tirar, esclarecendo as dúvidas aqui dos telespectadores. Bom dia, Sabrina, aqui é Rogério, eu queria fazer uma pergunta a você sobre a compra de uma moto de veículo, uma moto, né? Eu comprei uma moto nova e ela está com problema de se desligar em movimento. Eu já recorri ao PROCON, já levei 3 vezes para o conserto e persiste o mesmo problema. Como é que eu posso resolver isso? Ou seja, a moto está aí praticamente nova, mas aí ela fica desligando, né? E ele já levou esse caso para o PROCON 3 vezes e continua tendo o mesmo problema. Eu confesso ao Rogério que precisa saber da situação do processo dele. Ele pode entrar em contato com a nossa produção, ela vai passar o telefone, que eu posso procurar saber com a nossa equipe qual foi o PROCON que ele adentrou. Mas, antes de tudo, o consumidor ele tem que saber que o Código de Defesa do Consumidor protege ele antes mesmo de qualquer órgão de defesa do consumidor. Então, ele pode até, inclusive, adentrar na justiça, né? Se ele recorreu a um PROCON, eu concluo que o processo dele foi finalizado. Mas ele está dizendo que a moto apresentou novamente problema. Se ele apresentou novamente problema, se for um veículo zero, que ele comprou zero, se ele comprou zero quilômetro, olha que interessante. O código dá o direito a ele da desistência daquele produto, da compra daquele produto, a restituição paga, né, inclusive monetariamente corrigida, e também um dano moral e material, se for o caso. Agora, o consumidor tem que se movimentar. Ele não tem que só passear pelo órgão administrativo. Ele também tem que passar pela justiça num caso como esse. Geralmente, o órgão administrativo já resolve. E se não resolver, ele tem a justiça para tentar pleitear os seus danos, seja materiais ou morais. Mas entre em contato conosco através da nossa produção. Exatamente, pessoal. Não perde chance, porque muita gente deixa para depois resolver. E aí vai acumulando aquilo ali e passa tempo, porque tem um prazo para tudo isso ser resolvido. Tem prazo prescricional, como a gente falou agora há pouco tempo. Existem situações em que o consumidor ele precisa entrar num órgão de defesa do consumidor, que é um órgão administrativo, é como se fosse uma polícia, né? Tem um poder de polícia e tudo mais, mas ele também, paralelamente, ele pode entrar na justiça também. Então, muitas das vezes, falta esse tipo de orientação por parte de um operador de direito ou por parte do próprio órgão de defesa do consumidor.
consumidor, né? Então o consumidor, às vezes, ele fica meio que perdido dentro da situação e acha que 100% um PROCON vai resolver. Não vai. Embora seja dá o pontapé inicial. Dá o pontapé, embora seja uma grande ferramenta e que os procedimentos lá, mais de 70% são resolvidos, 70%, 75%, mas o consumidor também tem outras vias que ele deve utilizar, como, por exemplo, a própria justiça. Aí, muito bem. Vamos a mais uma pergunta? Bora. Tá aqui no telão, para dar tempo. Bom dia, Igor Freitas de Tibiri. Um abraço para todo mundo de Tibiri aí na programação. Simbora. Dúvida para Blitz do Consumidor. Em relação aos bancos que condicionam a abertura da conta corrente, a tarifa de manutenção ou cesta de serviço, como é que a gente deve proceder? E se eles fixarem isso no contrato ou termo de abertura da conta e nós, enquanto consumidores, viermos a assinar, e aí, quais os procedimentos legais para isso? Olha só, Igor, você tem o direito de uma cesta básica, né? Essa cesta básica de serviços, né? Ela é prevista em lei, se eu não me engano são 4 extratos, você pode fazer alguns saques, você pode até se informar no próprio banco. Ele é obrigado a lhe dar essa cesta básica de serviço sem nenhum custo adicional. Isso aí é fato. Agora, claro, se ele quiser oferecer um outro serviço para você, nada impede que ele possa oferecer. Mas ele não, a lei obriga ele a não vincular qualquer tipo de serviço a outro. Senão a gente pode configurar aí uma venda casada. Só posso abrir uma conta se eu adquirir uma cesta Power, uma cesta de serviço que eu tenho que pagar 70, 80, 100 reais, ou só posso abrir a conta se eu adquirir um seguro. Não, isso aí é venda casada, não pode pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas a sua cesta básica de serviço, se você se enquadra nesse consumidor que pega poucos saldos, poucos extratos por mês e você faz poucos saques, você tem esse direito sem nenhum custo adicional. Procure o seu banco. Se ele não resolver, vai lá no PROCON de Santa Rita lá que a gente dá uma ajudinha a você. Pois é, dá uma ajudinha, que ajudinha bacana você dá aqui toda terça-feira na Blitz do Consumidor. Elton, meu muito obrigada por estar aqui mais uma vez, por nos dispor aí dessa troca de informações e conhecimento. Claro, deixar aí os últimos finais para as suas finalizações, onde é que o pessoal pode te encontrar no Instagram também e fazer as perguntas que todo mundo, eu sei que tem muita dúvida que chega para você. Então, amigo, muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Sabrina, todos da equipe, né? Vocês que seguem a Sabrina, me sigam também, me dê esse prazer. Mas sigam lá o nosso Instituto também, o Instituto do Consumidor, né? E também o nosso Instagram pessoal, Elton Renê. Lá nós temos uma equipe que vai falar com vocês, é full time, viu? Às vezes eu recebo mensagem também, pessoal, isso é 11 horas da noite, 11h30, 2 horas da manhã, a galera tá perguntando, o pessoal tá ligado, então tem o pessoal da Corujada aí que manda mensagem, a gente responde. É só ter um pouquinho de paciência que com certeza nós fazemos cidadania. Me sigam para ficar também famoso que nem a nossa querida Sabrina. Tá aí, Elton Renê, Blitz do Consumidor, nesse manhã da gente maravilhoso, essa terça-feira. Você aí de casa tá gostando do assunto? Pois tem mais outros assuntos pra gente discutir aqui no nosso programa, viu? Não sai daí que eu vou a um breve intervalo comercial e volto já já.